Boa noite, pessoal. A gente vai ver aqui resumido esse conteúdo, que tem um vídeo mais completo sobre ele. O objetivo aqui é a gente analisar os pontos que uma dada reta intercepta o eixo. Então, assim, deixa eu pegar essa parte aqui, ó, esse gráfico. Ele tem um plano cartesiano, que é x, y, e você tem essa reta aqui, que está em roxo, que tem essa equação aqui, y igual a 2x menos 1. É uma equação do primeiro grau, porque o x está elevado a 1, que não aparece, porque o 1 não precisa aparecer no expoente, em vários outros lugares, né? Essa equação y igual a 2x menos 1 nos dá essa reta aqui. Então, como é que a gente faz para identificar aonde que a reta cruza o eixo y, ou seja, identificar que este ponto aqui no eixo y, onde a reta cruza, é igual a menos 1, e para identificar que este ponto, onde a reta cruza o eixo x, tem um valor x igual a meio. Como que a gente faz? Dos cálculos algébricos, ele é um dos mais fáceis, porque você vai fazer vai pegar essa equação, fazer y igual a zero, colocar um zero aqui, ó. Então, essa equação vai ficar isso aqui, ó. Isso aqui é só um resumo, né? Por isso que já está escrito aqui, mas o outro vídeo tem um passo a passo se escrevendo na hora. Mas, mas para eu tirar dúvida, seria esperado que vocês já tivessem assistido esse vídeo completo aqui para vir só tirar dúvidas. Então, fica 0 igual a 2x menos 1. O menos 1 passa para a esquerda, ficando mais 1, igual a 2x. Divide por 2, os dois lados, fica x igual a meio. Então, esse x igual a meio é esse ponto onde a reta cruza o eixo x. Quando você faz depois Deixa eu ver se eu fiz aqui. Eu fiz aqui. Enfim, então lá no vídeo está melhor explicado. Você faz x igual a 0. Você vai pôr y igual a 2 vezes 0, menos 1, que vai dar menos 1. Então, quando você zera 1, por exemplo, você zerou o y, fez o y igual a 0, o valor que você vai obter, evidentemente, é x igual a alguma coisa, porque o y você colocou que vale 0. Então, você vai pegar esse x igual a meio e já fazer o ponto aqui no x igual a meio. Ou seja, vamos supor que você não tivesse ainda. Mas quando a questão já, tipo, dá o valor de y sem ser zero, essa regra muda, né? Não, isso. É porque é o seguinte, ó. Aqui, isso. A questão aqui, digamos, seria assim, ó. Dada essa equação y igual a 2x menos 1, dada essa equação, desenhe, faça o gráfico da reta, dessa função, dessa equação, e encontre os pontos em que a reta cruza o eixo x e o eixo y. Esse é o dado do enunciado. Daí, você na mão, assim, porque lembra que na aula passada, no encontro passado, eu falei de fazer a tabela de valores, que no começo você faria para um monte de valores, a gente até fez, e depois eu falei, olha, se for reta, né, se for uma equação do primeiro grau, que dá uma reta, que seja uma reta crescente, decrescente ou constante, em qualquer lugar aqui, você pode só encontrar onde que ele cruza, ou seja, zerar, faz y igual a 0, eu acho x. Então, é você que está colocando y igual a 0. E isso que você perguntou seria para um outro exercício, que te desse uma equação e pedisse uma equação do segundo grau, e pedisse as raízes. Então, depende muito da pergunta, da questão. Por exemplo, você zerou o y, o que você vai achar é o x. Então, você vai pegar no eixo x e colocar esse valor. Porque tá falando aqui, ó, x igual a meio, você vai vir no x igual a meio, fazer um pontinho e dizer que ele é o meio. O outro valor que você encontrou é y igual a menos 1. Então, você vai vir no eixo y, achar o menos 1, colocar o menos 1 abaixo do zero. Não precisa estar em escala, você pode fazer mais ou menos em escala, né? Ou pelo menos fazer de forma que fique correto, né? Você vai pelo menos um aqui em cima, que aí está incorreto. E aí você liga essas duas retas. Ligou essas retas, pronto. Essa reta ligada, esse roxo, é o gráfico desta equação. E você identificou qual é o ponto exato que
a reta cruza o y, que é no menos 1, e no x igual a meio cruza o x. Então, esse é um resumo, um panorama. Pode perguntar se ficaram com dúvida. Eu vou olhar aqui o chat da Maria, professor. Essa técnica de sala de aula invertida, sim, a ideia seria a gente ir até o final, mas se preferirem de alguma outra forma, na verdade é porque essa técnica ela está vinculada com, no meu caso, o ensino remoto, porque a gente acaba tendo encontro com menos tempo e os vídeos com vídeos já gravados, né? Mas eu imagino que vocês não devem estar muito com tempo para assistir. Mas qualquer coisa, a gente, depois de tirar as dúvidas, que eu parar a gravação do vídeo, a gente pode conversar melhor sobre isso. E daí... Bom, aí essa parte é só isso, para encontrar aonde o gráfico corta os eixos. Professor, dá um exemplo daí do y sendo outro número, 5, menos 6, essas coisas. Aham. A gente, deixa eu ver como é que está essa equação. Essa equação é y, 2x menos 1. Então, só para ficar diferente, a gente pode ver assim, y... Ó, y... Como é que ficou lá? 2x menos 1. Pode ser até 5 menos x, por exemplo. Deu uma mudada boa aqui para ficar diferente, né? Aí você vai fazer uma tabela do valor de x e do valor de y. Aqui você vai fazer x igual a 0 e y igual a 0. Certo? Então, quando você fizer x igual a 0, como que vai ficar a equação? Vai ficar y igual a 5 menos 0. Então, y igual a 5. Aí você vem aqui e coloca o 5. Quando você fizer y igual a 0, você vai colocar 0, porque aí, só uma coisa, eu estou partindo... Deixa eu só... Estou partindo dessa equação aqui, tá? Ó, eu estou partindo do y igual a 5 menos x, aqui também, y igual a 5 menos x. Só que agora o y é 0, então vai ficar 5 menos x. O menos x passa para a esquerda com sinal oposto, porque ele está subtraindo, passa somando, e o 5 permanece. Já dá a resposta, x é igual a 5. Então, você vem aqui, ó, faz o eixo y, a reta real y, a reta real x, coloca o 0 na origem, tá? Sempre assim para se localizar. E daí você vai encontrar esses pontos. Y igual a 5, você pega um valor aqui e chama de 5. X igual a 5, você pega mais ou menos a mesma distância, porque é o mesmo valor, certo? E daí você faz essa reta. Essa reta vermelha que eu fiz é a reta da equação y igual a 5 menos x. É só isso. Perguntem à vontade, se ficaram com dúvidas, neste outro exemplo bem parecido com aquele. Mas no caso, toda vez que for me resolver desse modelo, eu tenho que fazer essa tabelinha da esquerda aí sua, né? Exato. Faz a tabela, que a tabela te localiza mais fácil. Assim, você vai fazer a tabela, mas ao lado você vai fazer os cálculos, né? Então, encontrou o valor, só porque você organiza e a chance de acertar é maior.
E é um sim, isso é uma maneira que o senhor usa, né? Para o senhor se localizar melhor. Isso. Porque mesmo que não tivesse feito a tabela, você poderia fazer só essa conta e o gráfico, mas a tabela ela é um auxiliar bom para... outra coisa também, a pessoa poderia colocar assim, essa equação, a tabela e fazer de cabeça, também dá certo. Para quem tem familiaridade com assim, já olhou, já sabe fazer de cabeça, pode fazer. Mas eu estou fazendo aqui todos os passos, né? Para mostrar o passo a passo. Tá. O pessoal tá falando que tá meio corrido para assistir antes das horas. Eu entendo essa questão de ser corrido. Alguma dúvida mais? A gente vai continuar vendo aqui. Esse aqui foi só... esse exemplo que a gente viu é da equação do primeiro grau, tá? Agora aqui, assim, a gente não vai ver não vai fazer na mão esses gráficos, não, tá? Não precisa se assustar, não. Esse aqui é só para ilustrar. Por exemplo, deixa eu aumentar que eu acho que fica melhor. Por exemplo, por exemplo, aqui é só para ilustrar, né? Aqui, bom, a gente não entrou agora, não entrou ainda em função, mas esse é uma função, esse não é uma função, a gente vai ver depois o que é função. Mas aqui entenda como o gráfico da equação. Você dá uma equação e tem um gráfico. Ou você só desenha o gráfico e cruza, e vê onde que ele cruza os pontos. Então, por exemplo, onde que esse gráfico vermelho cruza o eixo X, né, o eixo X? É nesse ponto X1, X2, X3. Por quê? Porque... Não, o porquê é bem direto, né? O gráfico que está cortando essa reta nesse ponto, nesse e nesse. A questão é que aqui você associa com um valor X1, você põe X porque é variável, e você põe o índice 1 para dizer que é o ponto 1. Depois você põe o 2 para dizer que é o ponto X2 e o X3. Esse índice não é o valor do X não, tá? É um rótulo, como se você estivesse colocando uma etiqueta nele e escrevendo 1. Porque você não sabe quem que é o X1. X1, aqui no caso, vai ser um valor negativo, e o X2 menor que o X3. Mas tá genérico esse gráfico aqui, né? É só para mostrar onde corta. Considerar a função porque ele parte do X e passa pela reta do Y, né? A função? Não, a função, para ser função, ele tem que obedecer uma coisa, por exemplo, que não acontece, por exemplo, acontece aqui, que cada valor de X tem um único Y. Aqui não, aqui você tem um valor de X, que é igual a zero, e você tem dois valores de Y. Então, isso já não é função, porque senão se fosse função, você teria um objeto ambíguo. Para o mesmo X, ele tem dois valores de Y. Então, quando você falasse f de 0, você estaria se referindo ao Y1 ou ao Y2. Né? Não é que não pode fazer isso na matemática, você pode, mas não vai chamar função. Vai ser uma outra coisa. Você pode definir um objeto assim ambíguo, mas desde que... Quer dizer, não é que... Depois que você definir, não vai ficar ambíguo mais, né? Mas ele não é função por isso. Porque se você falar f de 0, na função, você tem que dar o ponto para saber quem que é. Não pode... No caso, ele tem que partir duas vezes, no caso, né? Aqui ele cruzou duas vezes o y. A função, ela vai cruzar o y só uma vez. Eu acho que essa é uma definição boa geométrica. A função vai cruzar o y só uma vez e não função. Então, né, que tipo, quando começa em x e termina em x, é uma função, né? Pode se considerar assim, ou é muito arriscado? Não, porque porque é arriscado, porque eu não sei exatamente o que significaria começar em x e terminar em x, né? Porque, assim, só toma cuidado que, por exemplo, não pareça enganoso, mas é que aqui, nesse exemplo, a gente focou aonde que esse gráfico cruza o x, e aqui onde cruza o y. Mas, por exemplo, deixa eu fazer de uma cor diferente. Aqui, nesse ponto, ele cruza o y, no y1. E aqui também cruza o x, um certo, digamos, x1, ou x', só para ficar diferente dos outros.
Então, assim, tem um Y aqui também, né, que está cruzando, e aqui tem um X também. Então, por isso que é melhor... A gente vai ver na semana que vem a definição, vai começar a ver a definição do que é uma função. Lá fica mais fácil de explicar, porque aí eu vou fazer os dois conjuntos, o conjunto A, o conjunto B, fazer os elementos ligando um no outro, entendeu? E aí, por meio de conjuntos, fica bem mais tranquilo de entender o que é uma função. Por enquanto, aqui é uma familiarização, entendeu? Você começa a ver... Então, a gente começou lá em reta real, intervalo na reta real, depois juntou duas retas já para ficar um plano, então já não é mais uma reta, é um plano, porque a reta abrange todo esse plano aqui, né? E agora gráfico, depois gráfico de regiões pintadas, porque tem desigualdade, e aqui gráfico de equações. Só uma observação, que esse curso de Fundamentos da Matemática, ele não tem o intuito de adentrar em cada um desses tópicos, porque cada um por si só é tema de muitas horas de estudo, de conversa, de aula, que seria, né? Aqui, na disciplina, a disciplina tem o intuito de revisar. Por isso que tem uma outra disciplina que às vezes é ofertada, pré-cálculo, que aí ela entra nos pontos que a gente não se aprofundou, para fazer também um complemento antes do cálculo, né, dos cálculos que vem por aí. Se tiverem perguntas, podem fazer. Se não, o próximo tema aqui é só a equação do segundo grau. Então, por exemplo, aqui nós temos uma equação do segundo grau. Por quê? Por que é segundo grau? Porque tem, só por causa que tem o 2 aqui, ó. Então, porque tem esse 2, é uma equação, não é só por causa do 2, né? É por causa que tem um y, e é uma igualdade, mas eu estou dizendo assim, a diferença dela ser do primeiro para o segundo grau é a presença do expoente 2 na variável x, equação do segundo grau. A qualquer momento, vocês podem fazer pergunta, tá? Não precisa esperar eu perguntar, assim, estou falando isso, surgiu uma pergunta, pode já abrir o áudio e perguntar. Se quiser escrever, eu levantar a mão, eu chamo também, não tem problema, mas se quiser já abrir o áudio, no meio da explicação, fica à vontade. Aqui foi dada essa equação. Como que a gente vai encontrar o ponto de interseção? Você vai fazer a mesma coisa. A gente vai... Deixa eu só ver que aqui... Deixa eu só ver onde está mais... Então, a mesma coisa. Você vai fazer o y igual a 0 e resolver para x. Então, vamos ver o que dá, né? Quando você faz... deixa eu... Está feito aqui, onde que está? Vou fazer de novo aqui. É que está feito aqui, né? Mas aqui também ficou meio bagunçado. Então ficou... Vou fazer aqui do lado. Deixa eu apagar essa parte aqui. A equação que nós temos é y igual x² menos 2. Então, quando você faz o y igual a 0, fica x0 igual a x² menos 2. Quando você passa o menos 2, fica 2 igual a x². Tá? O menos 2 estava subtraindo 2, aqui está somando 2, muda o sinal, quando passa do outro lado. Só que aqui eu vou fazer só um flip, só vou dar uma flipada aqui, ó, x² igual a 2. Se A igual a B, B igual a... Se A igual a B, B igual a A, entendeu? É só inverter, assim. Escrever 2 igual a x² é a mesma coisa que escrever x² igual a 2. E agora a gente vai extrair a raiz quadrada. Do lado esquerdo e do lado direito. Só que você tem um detalhe que como a variável está ao quadrado, você tem que incluir o sinal negativo. Isso é uma regra que está assim, que você tem que... faz parte do entendimento da teoria, né? Você tem que lembrar dela. Não vai aparecer o menos sozinho. Ele vai aparecer porque você vai colocar na mão ali. É diferente de outras equações que você só manipula o número de um lado para o outro e aparece o menos, né? Aqui não. Aqui você vai ter que lembrar
de duas coisas. Se está ao quadrado, é raiz quadrada, que você vai tirar, e colocar mais ou menos. Porque menos raiz de 2 vezes menos raiz de 2... Porque qual que é a ideia? A ideia é que se você pegar um desses dois valores e multiplicar por ele mesmo, que ele deu 2, né? Essa é a ideia dessa equação. Então, se você pegar raiz de 2 vezes raiz de 2, vai dar a raiz de 2 ao quadrado, corta, vai dar 2. E se você pegar um menos raiz de 2 vezes menos raiz de 2, menos vezes menos dá mais. Então, vai dar o mesmo 2, né? Por isso que tem esse menos aqui. E aí, por exemplo, então vamos supor que o gráfico não foi feito ainda, mas se você vai colocar aqui, ó, x igual, então esse aqui, ó, esse é um valor de x, que é x igual a menos raiz de 2, ou, né, x, é isso que está falando, quando a gente fala x igual a mais ou menos raiz de 2, é porque tem esse ou. Então, o x vai cortar... o gráfico vai cortar o eixo X nesse ponto mesmo. Então, você vai desenhar só esse ponto, né? Aí, você vai primeiro colocar esse ponto aqui e esse ponto aqui. Depois, você vai pegar a mesma equação, né? Deixa eu mudar de cor. Você vai pegar essa mesma equação, y igual x quadrado menos 2. Lá, primeiro a gente fez y igual a 0. Agora, você vai fazer x igual a 0. Então, 0 ao quadrado dá 0. Né? Só colocando 0 no x. Então, 0 menos 2 dá menos 2. Então, essa aqui, ó, esse é o ponto onde o gráfico cruza os eixos. E aí você colocou o y menos 2. E daí, você sabe que, faz parte da teoria, né? Que equação do segundo grau tem como gráfico a parábola. O que é parábola? Parábola é essa figura aqui, ó, é esse desenho aqui. Ele vem de... Onde que vem a parábola? É que se você estender isso lá para o mais infinito e essa outra, eles vão ficar quase paralelos. Por isso que chama parábola. Porque eles ficam quase paralelos, mas não ficam paralelos. Então, é uma parábola. E ela tem concavidade para cima ou para baixo, né? Que significa que ou a parábola é assim, tipo como um sorriso assim, ou então virado para baixo aqui. O que vai determinar é o sinal do x quadrado. Aqui o x quadrado está positivo. Então, ele vai ser nesse termo. Vai ser... Agora, e se fosse menos x quadrado, daria virado para o outro lado. Só que quando você já coloca os pontos, não tem como desenhar essa parábola e juntando esses 3 pontos. Não tem como. Né? Você juntar esse e esse, dá uma parábola assim. Não dá. Se você juntar esses pontos, você já desenhou a parábola e pronto. Então, inclusive, esse exemplo, ele te traz como desenhar o gráfico a partir de onde o gráfico corta os eixos. Porque é mais fácil, entendeu? Zerar uma coisa é muito mais fácil, porque você tira uma variável a menos para você se preocupar. Quando você faz isso igual a 0, pronto. Aí você só resolveu essa equação. Quando você faz x igual a 0, já saiu direto aqui. Alguma dúvida? Esse método seu que você utiliza é até mais fácil. Eu nunca tinha pensado nisso, não, em zerar a variável, não. Pois é, exatamente. É um método diferente que... Do meu ensino médio resolvia no cascudo mesmo. Você entendi. Você, no caso, o y sempre zerava para poder achar raízes, né? Que é esse caso aqui. O problema só, às vezes, é quando o y... quando esse y não for o vértice. Porque nesse caso é o vértice. Então ficou bem fácil, porque a parábola sempre é simétrica desse lado. Do jeitinho que ela tem aqui, ela é espelhada desse lado aqui, entendeu? Como se fosse um espelho aqui. Mas às vezes esse y não é o y do vértice. Então, às vezes o y... Mas aí vai ficar claro nos valores... Daí o x não vai ser simétrico, entendeu? Por exemplo, x menos 1, y 5. Então, a parábola não vai... Você vai achar o ponto que cortou. Então, você vai cortar ele aqui. E aí, normalmente, tem um y a mais para encontrar, que é o y do vértice, tá? Que é porque aqui, por enquanto, a pergunta é só essa.
Nesse conteúdo, você vai se preocupar só com isso, tá? Aonde que o gráfico... É só para a gente exercitar essa habilidade. Onde que o gráfico corta os eixos. Né? E depois a gente vai, eventualmente, ver mais a fundo. Então, com isso aqui finaliza, né? Essa primeira parte de hoje.